Olá, seguidores. Nesse vídeo venho trazer mais notícias para os cotistas de GGRC11. Nós tivemos no fundo a confirmação daquela história de compensação de prejuízo de institucional trocador de cotas. Aquele super rolo que se tem suspeitas de que testes F11 esteja fazendo em grande quantidade na emissão atual. Por isso coloquei aqui os dois na capa unidos pelo rolo. Eu sei que é bastante clickbait, mas é algo muito importante que os cotistas devem ficar sabendo, não apenas de GGRC e TES F11, mas de quase todos os fundos de tijolos, né, que estão fazendo esse esquema de troca de cotas por imóveis. É algo que quase certeza deve acontecer muito e nós não estávamos sabendo. E agora tivemos aqui a suspeita TES F11, e agora aqui a confirmação via GGRC11. Que o Thiago PS, seu canal, fique esperto. Pois bem, primeira coisa, essa história não foi eu que descobri, tá? Vou dar os créditos devidos. Aqui quem compartilhou foi o K. Rafael, lá no fórum de GRC11 no Clube FI. Mas que não sei dizer se também foi ele que descobriu aqui todo esse rolo, mas enfim, foi ele que compartilhou aqui no Clube FI. E eu não gosto de ler postagens, mas o texto foi muito bem escrito, ficou muito clara a explicação dele. Então, vou fazer a leitura. Novamente, dá os créditos aqui ao usuário K. Rafael. A falar sobre percentual pequeno. Governança, transparência e diluição oculta nos FIIs. O caso recente envolvendo o GGRC e o HELG 11 é a concretização prática de um período que o mercado muitas vezes trata apenas como teórico. A prova da diluição oculta, da teoria à concretização. Em abril de 2026, o GGRC realizou a entrega de 6,67 milhões de reais em cotas ao HELG 11 para quitar um ajuste de preço referente a uma aquisição de ativo. A gravidade do evento não está na cifra em si, mas na mecânica de omissão e na falta de rastreabilidade que o acompanhou. Então aqui, realmente, em HELG 11 o valor é pequeno, apenas 6,67 milhões de reais. Isso aqui não faz diferença para a GGRC, teve que emitir poucas cotas para isso. Mas e nos outros casos? Isso aqui foi em HELG 11, né? Mas o fundo fez várias transações aqui com troca de cotas por imóveis. Agora aqui vou mostrar para vocês a prova do que o Rafael estava publicando. Ok, então vou aqui agora no relatório de HELG 11, o Fundo de Logística da REC, aqui para o mês de abril. Ou seja, já tem algum tempo, mas agora, apenas agora que teve esse caso de TSF11 que começamos a investigar, né? Ajuste de preço, GGR, Copevir, Renda, FI, GGRC11. Conforme divulgado no edital de convocação em 19 de março de 2025, em função dos valores de fechamento do mercado secundário das cotas de GRC11, durante o período de análise da primeira apuração, o HELG 11 recebeu, no mês de abril, 6,67 milhões de reais em cotas de GRC. O valor já está refletido no valor patrimonial do fundo de 90,88 deste relatório. Então, aqui eu me lembro que muita gente chegou ao HELG 11 porque o fundo estava vendendo cotas de GRC11 no prejuízo. Eu até me recordo que o Lucas fez um vídeo criticando bastante que o fundo que ele estava, esses vários prejuízos, cadê aqui, ó, lucro barra prejuízo realizado com FIIs, que é o prejuízos enormes aqui com a venda de fundos imobiliários, né? Aqui o mercado criticando bastante, mas agora o tempo inocentando aqui HELG 11, né? Mostrando que esse prejuízo foi compensado agora meses depois. Continuando com a publicação aqui do K. Rafael. Proteção de valor de mercado às custas do cotista. A cláusula funcionou como uma garantia de valor de mercado para o vendedor, HELG 11, quando a cota de GRC desvalorizou no mercado secundário. O fundo teve que emitir e entregar mais cotas para atingir o valor financeiro contratado. O risco da oscilação da cota foi transferido diretamente para o patrimônio dos cotistas remanescentes via diluição. Bem, aqui uma diluição pequena, mas esse é o caso que nós tomamos conhecimento, né? Do risco teórico, TSF11, à concretização prática, GGRC11. Em fundos com teses transacionais ativas, como o TSF11, o mercado frequentemente monitora a existência de cláusulas contratuais complexas como um risco de governança aberto.
ainda não concretizado. No GGRC, esse risco deixou de ser uma hipótese. A diluição oculta efetivamente ocorreu, sem comunicação prévia e sem aviso de retificação. Ora, sem comunicação prévia, se a gente fosse verificar aqui todos esses documentos aqui que a Terra 11 colocou aqui no edital de convocação 19 de março de 2025, deveria estar escrito isso daqui lá nesse tal documento, né? Mas escrito em linguagem para advogado, né? Que é a questão do contrato da compra e da venda. Algo que o mercado deixou passar sobre essa possibilidade de compensação de prejuízo. É que eu tenho certeza que os funcionários estavam sabendo disso, mas estavam de biquinho calado, né? Porque meio que essa troca de costas por imóveis virou a galinha dos ovos de ouro para os gestores imobiliários e corretoras para aumentar, para ter uma sugestão e botar para girar as emissões, né? Então, eu tenho certeza que muita gente grande estava sabendo, mas ficou de biquinho calado aí para não ferir aqui a galinha dos ovos de ouro, né, das emissões. Continuando, aonde foi que eu parei? Aqui, opacidade documental e falta de rastreabilidade. A maior evidência do problema está na auditoria dos documentos. Uma busca minuciosa nos informes mensais, informes trimestrais e nos documentos oficiais de homologação da 11ª emissão do GGRC11 revela que os valores e a justificativa dessa emissão suplementar simplesmente não aparecem discriminados. A quitação só pôde ser identificada e comprovada porque foi reportada nos relatórios da contraparte, o HELG 11. O que eu estou falando aqui? Foi tudo aqui debaixo dos panos, né? As Agros comentou em momento algum essa complementação devido à queda na cotação de GRC11. Continuando, o verdadeiro perigo, um risco invisível e não especificável. Defender a operação sob o argumento de que o percentual de diluição foi pequeno ou que a compra no final foi vantajosa ignora o impacto estrutural dessa prática para a indústria de FIIs. Incapacidade de especificação de risco. Como o investidor pode calcular o retorno real, cap rate, ou valor justo de uma cota se o fundo possui passivos dilutivos ocultos só aparecem meses depois? Exatamente o que aconteceu aqui, né? Se o risco é invisível, a especificação do ativo torna-se cega. Continuando aqui, olha, não vou ler aqui essa parte porque senão o vídeo vai ficar longo demais, tá? Vou aqui pegar apenas um trecho para vocês. O precedente da diluição fatiada. Normalizar emissões suplementares no formato indicativo de baixo impacto abre caminho para diluições sucessivas. Vários ajustes pequenos não rastreáveis corroem a participação patrimonial do investidor no longo prazo. Continuando. O silêncio do RI e o papel da cobrança pública. Diante de todas as constatações de evidente falta de rastreabilidade dos documentos sociais do fundo, a equipe de relações com investidores RI do GRC foi formalmente questionado sobre a operação. Até o presente momento, a RI optou por não responder aos questionamentos. Então aqui eu não tive tempo de questionar os gestores também, mas aqui quem fez essa publicação já fez questionamento e não foi respondido. O silêncio institucional frente a uma falha clara de transparência é inaceitável. O objetivo dessa publicação é justamente trazer os fatos a público, expor a documentação encontrada via HELG 11 e cobrar publicamente respostas objetivas das gestoras Agros e da administradora Fortex. A administradora tem nada a ver aqui, tá? Reiteramos, o ponto crítico não é a qualidade do imóvel e nem o método financeiro da compra, mas sim a aceitação de um modelo de gestão que cria passivos e diluições sem a devida prestação de contas. Quando o cotista é obrigado a investigar os relatórios do fundo vendedor para descobrir que seu próprio fundo emitiu cotas em segredo para cobrir uma variação de mercado, a governança falhou. O rigor das exigências de fatos relevantes na transparência documental é a única salvaguarda para impedir que riscos invisíveis corrompam o patrimônio dos investidores. O mercado aguarda as respostas do GGRC. Então aqui foi a publicação do Carl Rafael, ou de quem sei lá que tenha feito. Agora aqui vou dar a minha opinião. Mas antes, peço aqui o seu like. Com certeza vai ter muita gente brava aqui comigo por essa capa, tá? Já dá um like para ajudar a superar os dislikes. Até a questão de dislikes também ajudam no impulsionamento da postagem também, tá? Então vamos aqui para minha opinião. Olha, isso daqui deve ter sido deixado bem claro e explicado pelo gestor, né?
porque não é justo os caras aqui, eles entrarem em renda variável e terem garantia de ganho. Aqui no caso me refiro a Helg 11 e outros institucionais que se meteram, que estão aqui na contraparte vendedor desses rolos. Enquanto nós aqui, investidores, pessoas físicas, temos que aguentar aqui desvalorização no mercado secundário, cota patrimonial nem tanto, né? Mas aqui desvalorização no mercado secundário, esses caras aí, eles estão tudo garantido, né? Eles estão lá vendendo prejuízo tranquilamente, porque sabe que depois o fundo vai ter que cobrir o prejuízo entregando mais cotas. O fundo não, né? O fundo não cobre nada. Quem cobre aqui são os cotistas. O investidor pessoa física está sendo diluído aqui nessa história. O gestor, o fundo não cobre nada. É tudo aqui na conta do investidor pessoa física. E olha, e é meio que por isso que tá aqui essa pressão de venda tão forte, né? Os caras vendendo no prejuízo. Pega lá na emissão, sei lá quanto, a R$ 11, estão vendendo aqui R$ 9. Por quê? Os caras sabem que depois vai ter uma cobertura desse prejuízo, que eles podem vender aqui no prejuízo tranquilamente. Então, isso aqui é um absurdo. Absurdo. Sinceramente, se você não achou isso aqui absurdo, é porque você não entendeu o que está acontecendo aqui. Sinto lhe dizer, tá? Isso aqui é absurdo, mas absurdo mesmo. É como se basicamente a emissão não fosse no VP, mas o valor de mercado. E o valor de mercado futuro, né? Se tiver aqui uma cota desabar, vai ser aqui talvez a emissão a R$ 9. Na verdade, que nem tem muitas condições de falar, porque a gente não tem acesso a esses documentos, esses contratos de compra e venda para saber até quando que essa compensação de prejuízo, se tem algum limite, se não tem. Mas é muito provável que tenha bastante coisa aí, tá? De compensação de prejuízo. Ok? Então é realmente muito, mas muito pesado esse caso aqui de compensação de prejuízo, tá? Não tenho como tampar o sol com a peneira, que esse caso é muito pesado mesmo, que é uma vergonha para o mercado, para a indústria de fundos imobiliários. E novamente, as cifras são pequenas aqui nesse caso, mas isso daqui é o que nós conseguimos descobrir, né? E aquilo que nós não descobrimos. Lembrando que na última missão, foi aqui captado qual que foi o recurso, é 1,5 bilhão de reais. Imagina quanto que a gente não pode ter de compensação de prejuízos aqui depois dessa missão. Ainda mais que a cotação desabou, né? Então, realmente, isso aqui é muito pesado, tá? Que o cotista está sendo feito de trouxa. Tá vendo aqui a sua cotação desabar, o seu patrimônio diminuir, enquanto o institucional tá lá tranquilão, garantido o preço de venda por contrato, né? Na verdade, provavelmente. Novamente, aqui a gente descobriu esse porque Helg 11 meio que dedurou o XGRC. Mas muitos desses vendedores vai ficar de bico calado lá com o seu contrato. Ok, então novamente isso aqui é inaceitável. É como se o gestor estivesse vendendo a valor de mercado que a gente nem sabe a quanto que vai estar. E isso daqui não é um problema de comunicação, igual falaram aí nesse domingo, né? O Barão falou que o caso de testes F11 foi plano de comunicação. Em nenhum momento foi plano de comunicação, porque ela nem sequer existiu, né? Eles não tinham intenção de comunicar. Isso aqui é problema de falta de alinhamento de interesse entre cotistas e gestores. Infelizmente, o que exatamente o Barros falou, né? O cotista que ele só quer receber sua renda, enquanto o gestor só quer aumentar o patrimônio da sua gestão e aumentar a sua taxa. Então, infelizmente, é exatamente o que o Barros falou, tá? Quando ele disse lá que ela faz contra o vigário. Infelizmente. Aqui eu tô mais fundo imobiliário, mas tem que reconhecer. O Barros estava certo aí. Não é certo ele fazer uma generalização, mas muito gestor está se esforçando para fazer com que essa frase do Barsi esteja certo. E aqui mais um recado. Em vários vídeos, eu alertei para tomar cuidado com a puxação de saco do gestor. Agora toma aí a compensação de prejuízo para trocador de cotas. Toma, é bem feito, bem feito. E sempre vai acontecer. Puxação de saco do gestor leva a isso, tá? Gestor a gente tem que cobrar, não é ficar puxando o saco dele não. Foi igual lá com o Gary 11. Uma cambada de fanboy do fundo defendia a guarda, né? E depois tomou a missão abaixo do VP disfarçada. Com a SR11 eles irão também a mesma coisa. É fundo que recebe apelidinho, você pode ter certeza.
Foi lá, o gestor meteu compra de imóvel conflitado. O imóvel foi desenvolvido pelo private equity da própria Aliança, além de um monte de compra esquisita. Então, continuem puxando o site gestor. Continuem. Vamos ver o que vai acontecer com vocês, tá? Então, por hoje é isso. Aguardem mais vídeos sobre repercussão desse caso. Peça seu like, se inscreva no canal e lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!